folga, o Flamengo voltou aos trabalhos. E o foco de Renato é na partida com o Palmeiras em São Paulo, daqui a 10 dias. No treinamento, Rodrigo Caio e Kennedy fizeram atividades à parte. O zagueiro vai aproveitar esse tempo para intensificar a recuperação. Ele não joga desde o dia 25 de julho e tem chances de ser relacionado para o duelo com o Alviverde. Já o meio-atacante está recuperando a forma física. A preocupação ainda é com Bruno Henrique. O jogador tem uma lesão na coxa direita, está fazendo tratamento e é o único no departamento médico. Enquanto o time se prepara, a torcida aguarda ansiosa por um desfecho positivo entre Flamengo e Davi Luiz. Mas o jogador ainda não definiu o futuro. Nas redes sociais, os torcedores se movimentam e cobram a contratação do zagueiro. Usam a hashtag Davi Luiz no Mengo. Tudo ainda é um flerte. Para virar namoro, o rubro-negro precisa colocar a proposta na mesa. Mas os dirigentes adotam cautela. Aguardam por uma decisão de Davi Luiz. Ou seja, se ele quer seguir a carreira na Europa ou tentar a sorte aqui no Brasil. O Clube da Gávea entende que não tem como disputar financeiramente com times europeus e, por isso, mantém a estratégia de esperar por um sinal positivo do jogador, para aí sim dar a cartada final. Aos 34 anos e sem clube desde maio, Davi Luiz aprimora a forma física em Juiz de Fora, Minas Gerais. Benfica, Sporting, Olympique de Marseille e o Galo estão de olho. Vale destacar que hoje se encerra o prazo para inscrição na fase de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Os clubes europeus precisam enviar a lista de inscritos até às 7 da noite. Um ponto que dá esperança aos rubro-negros. O Davi ainda está olhando o mercado europeu, está se encerrando o prazo de inscrições, então se ele não acertar com nenhum grande clube, se não tiver uma oferta tentadora, pode sim pensar no Flamengo, por que não, Denilson? Você é louco, estamos falando do Flamengo, não é qualquer time. E o Flamengo precisa de um zagueiro experiente, um zagueiro que possa chegar e ser titular. Lógico, mesclar essa juventude, essa experiência que tem aí o Flamengo, os jogadores já, enfim, Diego Alves, Diego Ribas, todos jogadores de qualidade, e acrescentar demais, né? A gente tem falado ontem, a gente falou dessa questão do Rodrigo Caio, você foi feliz, Leirão, quando você fala que mesmo o Rodrigo Caio, quando tá machucado, fica um longo período, ele volta e parece que o Rodrigo normal, Caio, né? Ele não sente esse período de inatividade. O problema é que ele se machuca muito, então ele fica fora, precisa fazer a recuperação e o Flamengo carece do Rodrigo Caio. Quando ele não está em campo, ele é um jogador que faz falta, inclusive estaria na lista da seleção brasileira. Com certeza. Não é? Então hoje tem que trazer um zagueiro com essa qualidade, porque o Flamengo, de resto, está muito bem servido. Está muito bem servido e se concretizar essa paquerinha... Como é que é quando os fãs querem? Ele fala, chipa. Os fãs chipam Davi Luiz e o Flamengo. Vamos ver, né? Deve jogar na internet, aí vamos ver se vai dar certo. E agora, o que vai dar certo? O que você vai falar, Uma vez chiparam nós dois, um passado distante, chiparam nós dois. Já pode ser uma coisa, só amizade, irmandade, aqui não tem nem como, gente, não. É como se fosse mulher. Ai. Pessoal, recadinho. Comentávamos sobre a insistência do Flamengo, às vezes até a paciência do Marcos Braz e de sua equipe ali, que dirige o futebol no Flamengo, com algumas contratações. Foi assim com Felipe Luiz, quando o Flamengo esperou, deixou o Davi Luiz pensar, conversar com a família, vou voltar para o Brasil ou não, vou continuar, vou permanecer no futebol europeu, e outras, o próprio Bruno Henrique naquela negociação ali com o Santos. Eu lembro que uma ocasião em que o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva dizendo: desistimos, o Flamengo não está mais atrás do Bruno Henrique, a negociação acabou. Alguns dias depois, Bruno Henrique é anunciado pelo Flamengo. Então o torcedor que está impaciente, não vem mais, está demorando, etc e tal, é bom lembrar que o Flamengo nem sempre contrata de um dia para o outro. E até as inscrições para a Libertadores da América, para a próxima fase, até 2 dias antes das partidas das semifinais, né, o time ainda pode inscrever novos jogadores. E aí eu pergunto, vale a pena esperar, ter essa paciência? O Flamengo tem que ir atrás de outro zagueiro
que você acha, Prats? Abel, dessas verdades politicamente incorretas que a gente muitas vezes fala aqui, o Davi Luiz seria uma contratação de luxo. Mas eu não vejo o Davi Luiz sobrando assim no futebol brasileiro, não. Acho que o Davi Luiz é muito bom com a bola. Não, tem muito boa impulsão, mas ele defensivamente tem alguns problemas. Ele é um jogador que comete alguns erros, mesmo atuando como zagueiro e uma carreira inteira construída na Europa. Ele não foi bem no Arsenal, não foi bem no Paris Saint-Germain. Foi muito bem no Chelsea em um primeiro momento e muito bem no Benfica, já mais para trás, antes de seleção brasileira e por aí vai. Acho que se o Flamengo perceber, se o Flamengo observar que a negociação, como parece que tem realmente mostrado, ela tem condição de acontecer, eu acho que vale a pena esperar. Se o Flamengo chegou a um consenso que esse é o nome para melhorar a defesa, que esse é o nome viável para ser contratado, é uma negociação, Abel, porque o Davi Luiz nesse momento não tem contrato e ele, entre aspas, está muito confortável para definir se ele quer seguir a carreira dele, a vida dele na Europa, se ele quer seguir uma carreira dele jogando no Flamengo, que é um grande time, que está num momento muito especial aqui no Brasil. Então, assim, quando a gente fala em gelo no sangue, do Marcos Braz, do Flamengo, o Flamengo é muito paciente, está esperando, não. É que é um momento em que não dá para competir financeiramente com alguns clubes da Europa. O Flamengo tem o time dele, que é um timaço, à disposição do Davi Luiz. Olha, Davi, se você voltar ao Brasil, aqui tem um time que você vai jogar, aqui tem um time que é vencedor e que se não ganhar títulos, vai disputar todos os títulos nessas próximas temporadas. Você quer isso para sua carreira? Quer isso para sua vida? Se ele quiser, o Flamengo está aí. Se não, Abel, é uma negociação. Ele tem o direito dele escolher o lugar que ele quer jogar, o que ele vai querer seguir para a vida dele. Eu acho que essa demora, entre aspas, faz parte de uma negociação de um jogador que tem mercado também em outros lugares. Olha, eu vou te dizer, Prats, que eu discordo do amigo, hein? Apesar das deficiências do Davi Luiz, que todo mundo sabe, às vezes se lança demais ao ataque e tal, leva um pouco de emoção para os torcedores do próprio time que ele defende, eu ainda acho que pelo nível do futebol brasileiro, ele tem tudo para chegar e arrebentar, ainda mais nesse time pronto do Flamengo. A gente sabe, a gente repete sempre, inclusive quando falávamos do Gabigol agora há pouco sobre seleção brasileira, que é muito diferente o nível do futebol apresentado lá na Europa para o nível apresentado aqui. Com todo o respeito ao futebol brasileiro, mas há uma diferença, há um abismo aí entre o tipo de jogo que eles praticam lá e o tipo de jogo praticado aqui. Eu ainda, claro que eu posso errar, apenas minha opinião. Eu ainda acho que o Davi Luiz chega aqui para jogar com tranquilidade, em qualquer time, principalmente nesse Flamengo. O que você acha, professor? Todos nós conhecemos, né, Abel e Prates, até pela Copa do Mundo, mas não só pela Copa do Mundo, nós conhecemos a dor e a delícia de ter Davi Luiz. Então quem trouxer vai saber. Ganha no jogo aéreo, perde nessa questão meio peladeira dele. Eu não gosto quando o Davi Luiz é o último homem, senão Deus nos acuda. Houve um tempo em que ele jogou de volante, e na contramão de muita gente eu gostava dele de volante, porque eu achava que a característica de jogo dele se encaixava mais por aquele posicionamento no campo. Mas o Flamengo não quer um volante, o Flamengo quer um zagueiro. Acho que a chamada, como é que é, a água no sangue aí? Como é que é? Gelo no sangue? Gelo no sangue. O chamado gelo no sangue é a melhor saída para esse momento. Primeiro porque o Flamengo já esteve mais desesperado atrás de zagueiro. Eu estou acreditando, botando fé nessa recuperação de Léo Pereira e Gustavo Henrique a partir das mãos do Renato. Então não é uma coisa tão urgente quanto já foi. O Flamengo buscava, pelo amor de Deus, um companheiro à altura para o Rodrigo Caio. Embora nesse momento nem tenha o Rodrigo Caio, né, que está machucado. Mas eu acho então que já não tem essa situação. Segundo, o gelo no sangue é uma política que vem dando muito certo no Flamengo. Você já citou vários casos, a gente podia citar outros casos, Thiago Maia, dos reforços mais recentes aí, os meninos que chegaram. Então, por que mudar essa política de negociação? Acho que o Flamengo está naquela situação bastante confortável de quem vai comprar uma casa e negocia com alguém debaixo do seu próprio teto. Então você fala assim, ó, eu tenho onde morar. Se você quer vender, a gente faz negócio. Senão a gente vai para outro. É um momento bastante propício para o Flamengo, né? O Flamengo tem a faca e o queijo nas mãos nessa negociação. Não tem por que se precipitar.
Estou pensando aqui, Prats, professor Celso Zelt, amigo, fã de esportes, os zagueiros que têm jogado bem no futebol brasileiro, né? Que permanecem no futebol brasileiro. O Nino no Fluminense, me ajudem aí se eu esquecer alguém. O próprio Rodrigo Caio no Flamengo, quem mais? O Gustavo Gomes no Palmeiras. Esse é o melhor. O Miranda no São Paulo. Algum deles, ou outro que a gente não tenha citado, que a gente não tenha lembrado agora, Prats, que você contrataria ao invés de contratar o Davi Luiz, por exemplo? Vamos dizer, você tem a grana para contratar o Davi Luiz ou algum outro zagueiro do futebol brasileiro. Quais você colocaria à frente dele? Gomes e Miranda, certamente. Como zagueiros, certamente. Os outros são discutíveis. Você falou do Nino do Fluminense. Qual outro que você falou, Abel? Você falou o Nino e qual mais? Rodrigo Nino, Caio. Miranda, Gomes. Rodrigo Caio. Rodrigo Caio tá no Flamengo. Rodrigo Caio tem tido aí uma dificuldade muito grande em conseguir jogar. E me parece que essa lacuna do Rodrigo Caio, ela está aberta e o Davi Luiz talvez preencha, se for contratado pelo Flamengo. O Flamengo tem buscado ou tem tentado um zagueiro muito porque o Rodrigo Caio não consegue jogar, não consegue ter uma sequência. Se ele tivesse uma sequência, talvez hoje a situação do Flamengo para a zaga seria diferente. Mas o Gomes para mim, o melhor zagueiro do continente. Ele não é o melhor só zagueiro do país. Ele é como zagueiro, como defensor, ele realmente, no continente, na América do Sul, é o melhor da posição. E é um zagueiro, para mim, melhor que o Davi Luiz. Como zagueiro, é melhor que o Davi Luiz. Com a bola no pé, para iniciar a jogada, lançamento, o Davi Luiz é um jogador que tem mais qualidade com a bola que ele. Mas para ser zagueiro, o Gomes eu acho melhor. O Gomes Professor, sobra, né? Não é um papel do treinador, às vezes, ou sempre, dar uma segurada? Por exemplo, vamos falar o português claro, o que todo mundo fala do Davi Luiz é que de vez em quando ele se lança demais ao ataque e esquece lá atrás. Não é isso? Ou estou errado? Não, é isso. Ele é não é um papel do treinador dar uma segurada nisso aí, orientar, exigir até mesmo do jogador, olha, você só vai na boa, quando você for, você tem que combinar ali que quando você for, o William Arão vai ficar um pouco mais, por exemplo, já que a gente está falando de Flamengo, né? Depende de como tiver o jogo, o Isla tá indo, você tem que ficar, não sei, estou dando alguns exemplos, que eu quero dizer assim, não é o papel do treinador orientar e limitar o que cada jogador pode fazer dentro da sua posição e tentar, ou o Davi Luiz não tem jeito, é o estilo dele e ninguém vai segurar e ninguém vai mudar. É isso que eu ia falar. A essa altura da vida, Abel, se você fala para um zagueiro que está começando, agora a essa altura da vida do Davi Luiz, não sei, eu não tenho nada contra zagueiro que vá, desde que ele se garanta. O Luiz Pereira é o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. Ele ia muito, mas se garantia. Dario Pereira, o Dario Pereira, inclusive, a origem do Dario Pereira é meio campista, né? Quem transforma o Dario Pereira em zagueiro é o Carlos Alberto Silva no São Paulo, numa eventualidade, um clássico contra o Corinthians, que ele não tinha zagueiro, o Gacém era o titular, não podia jogar, o Dario Pereira entrou, nunca mais saiu. Fez uma dupla com o Oscar, e essa questão da dupla também é importante, hein? Você se afinar, vai que eu fico, a cobertura, né? Então também, se você joga com o Davi Luiz, Abel, você sabe que pode estar exposto. Então o técnico não só tem que gritar para o Davi Luiz, como diz a lenda que o Feola gritava para o Nilton Santos no dia que ele fez um gol contra a Áustria na Copa do Mundo, né? Volta, 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 gol! O técnico tem que gritar, mas ele também tem que saber que tem um zagueiro que gosta de ir e fazer ali um mecanismo para que alguém cubra, para que tenha um entrosamento com quem fizer a dupla com ele, que a gente imagina seja no Flamengo o Rodrigo Caio. Agora, mudar a cabeça do cara, a essa altura da vida, eu acho bem difícil. O que você acha, Prats? Você acha que dá para mudar um pouco essa mentalidade? Ou esse estilo do Davi Luiz, que na sua opinião, pode atrapalhá-lo caso ele venha para o Flamengo, de repente não conseguir jogar o que se espera dele? Abel, acho que é uma questão de conversar. Concordo com o professor que o Davi Luiz tem uma carreira muito bem consolidada e muito bem feita pela maneira que ele joga. Você não tem como tirar isso, é o mérito dele, né? Os clubes em que ele jogou, os títulos que ele ganhou, momentos muito bons que ele viveu, e foram momentos muito bons, no Chelsea principalmente.
Acho que pode ser uma questão de conversar às vezes. Olha, meu time joga de uma maneira, Davi. Eu não preciso que você parta desse jeito toda hora. O Davi Luiz chegou até a jogar de volante em determinados momentos da carreira. E foi bem como volante, porque ele tem um passe muito bom. Então, assim, é uma questão de conversar, Abel. Acho que mudar radicalmente o que ele fez até agora, não tem como mudar. Não tem como mudar, porque você tem contra quem talvez esteja querendo uma mudança, a carreira que ele fez. Valeu, nação! Estas são as informações de momento do Mengão. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Saudações rubro-negras!